Pessoal, bom dia, sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de matemática, né? Então, hoje a gente vai dar início, deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas anotações, é um conteúdo bem bacana para você que é aluno do segundo ano do ensino médio. Um assunto que a gente viu o início dele lá no nono ano do fundamental, mas que ele vem se estendendo ao longo da nossa caminhada enquanto aluno do ensino médio. Alguns conteúdos envolvem esse conteúdo que a gente vai ver hoje. Né? Não sei se vocês já estudaram escala, aquela parte de calcular a temperatura, lá na física, aquelas temperaturas graus Celsius, Fahrenheit e outras lá. Envolve esse conteúdo que a gente vai ver hoje. E isso, termodinâmica, muito bem, João, isso me lembrou bem, esse nome termodinâmica. Então, cai isso que a gente vai ver hoje. Só que vocês veem como termodinâmica, mas os cálculos da termodinâmica envolvem esse cálculo que a gente vai ver hoje. Né? Lá no terceiro ano também vocês vão precisar. Né? Inclusive, já adianto, apesar de vocês não serem alunos de terceiro ano, mas algumas aulas nossas de matemática financeira, eu tirei desse livro aqui que tem lá na escola, né? Depois, se você puder e tiver curiosidade de procurar, fala lá com o Ednardo, com o pessoal da secretaria, e aí você pega esse livro, ele é bem bacana, tem conteúdos realmente bem bacana para você que futuramente vai fazer vestibular ou concurso. Hoje o nosso conteúdo, ele tem por nome razão. A gente vai ver razão e proporção. Lá no nono ano, a gente dá início. Né? Você que lembra, lá no nono ano, a gente dá início a essa parte de razão e proporção. Mas, como eu já falei, ela vem se aprofundando. Esse conteúdo ele vem se aprofundando no médio. Né? E conteúdos diversos da matemática, da química, da física, que vocês costumam estudar, caem esses cálculos de razão. Então, às vezes, existe uma certa dificuldade em fazer esses cálculos, porque quando se estudou razão, quando se estudou proporção, talvez não tenha ficado claro para vocês lá no princípio. E eu costumo dizer que é como uma bola de neve. Se fica uma dificuldadezinha, digamos, lá em razão e proporção no nono ano, talvez quando eu estude termodinâmica, eu tenha uma certa dificuldade em fazer alguns cálculos, ok? Então, qualquer dúvida, é só perguntar, faz as anotações que são devidas, que são importantes, que a gente vai começar a partir de agora. Ok, pessoal? Então, deixa eu só trocar aqui o slide para vocês. Vamos lá. Acho que já está aparecendo aí um slide que diz assim, razão. Não mudou ainda não. Professor. Não mudou, eu fechei a câmera justamente para ver se... Não sei nem se isso é verdade ou é mito, né? Fechar a câmera, fechar o áudio para ver se o slide acelera mais. Mas ouvi isso na formação... Acho que é mito. Eu também acho que é mito. Lá na formação de nivelamento que a gente participou, os nossos formadores, eles sempre desligavam a câmera, segundo eles, acelerava o processo de troca de slide, né? Mas vou dar até uma pesquisada sobre isso depois. Mas aí vamos ver, acho que vai aparecer aí. Apareceu já? Pronto. Tá aparecendo. Apareceu, né? Pronto, razão. Razão é o quociente, ou seja, a divisão indicado exato entre dois números racionais, cujo número, o segundo número, é diferente de zero. Ou seja, eu vou ter um número fracionário, né, aquela fraçãozinha lá, aonde o número de baixo, chamado denominador, ele não pode ser zero, é o que está dizendo aí. A razão entre dois números A e B, com B diferente de zero, é o quociente nessa ordem A sobre B, ok? É só uma parte introdutória. Não é que acelera, é porque consome menos controle do programa. Ó, muito bem. Aí facilita. Então, geralmente eu vou deixar hora ou outra, eu vou abrir, vou fechar, mas é só por isso mesmo, né? Eu acho que fica mais
prático, como o João Ives aí falou. Ó, pessoal, então, razão é isso. Quando se falar em razão, seja na sala de aula, seja no cursinho que você for fazer, quando se falar em razão, nós estamos tratando de números fracionários, aonde o segundo número B, é o denominador, ele sempre será diferente de zero. Então, só para você situar, a razão é isso de uma forma geral e simples. No nosso próximo slide, nós vamos ter assim. Como você pode perceber, acho que já aparece para vocês aí, né? Como você pode perceber, uma razão é representada por uma fração, o que já foi dito. No entanto, não deve ser lida como se fosse um número racional. Ele diz, observe o seguinte quadro. Bom, o que é que ele quis dizer aqui? Vamos relembrar um pouco. Quando a gente estuda lá no fundamental a parte de operações com frações, soma, subtração, multiplicação e divisão de fração, a gente costuma ler as frações de uma forma: 1/2, 2/3, 1/9, 10/15. A gente costuma fazer essa leitura. Quando a gente está estudando o conteúdo razão, ainda que sejam as mesmas razões, as mesmas frações, por se tratar de razão, conteúdo razão, a gente vai se reportar a elas de uma forma diferente. Eu vou falar a razão de uma forma diferente. Né? Lá nas operações com frações, eu lia de uma forma. Quando eu estou estudando razão, eu leio de outra forma, ainda que sejam as mesmas frações, ok? É isso que o nosso slide vai falar agora. E claro, eu sempre, quando a gente está vendo isso daqui, eu falo, no Enem nunca vai pedir para você escrever a forma que se lê. Isso aí não existe no Enem. Mas, a nível de conhecimento, a gente revê isso daqui. Ó, nesse slide que vocês estão vendo, diz assim, razão. De um lado, tem número racional, na outra coluna eu tenho razão. Quando eu estou estudando operações com frações, números racionais, 1/2, 1/2, 1/2. Eu vou ler 1/2, o outro eu vou ler 3/4, 5/3, 7/10, aquela leitura de fração normal que você já é acostumado. Quando a gente começa a estudar razão, o professor ele já não vai mais dizer 1/2, não vai mais dizer 1/3. Ele vai se reportar de maneira diferente, como eu já falei. 1/2 ou 1 está para 2. Isso lembra muito, acho que você já estudou, aquele conteúdo escala, né? A medida, né? Aquelas escalas lá, quando a gente estuda a parte do escala, a gente faz essa leitura. Por quê? Porque escala não deixa de ser uma razão. Eu vou dizer 1/2, eu não vou mais dizer 1/2. Ou 1 está para 2. 3/4 ou 3 está para 4. Não é isso? 5/3 ou 5 está para 3. 7/10 ou 7 está para 10. 10 está para 15. 1 está para 100. Antes a gente dizia 1/100. Na razão a gente diz 1 está para 100. É só para que você se habitue a falar ou a ouvir o professor falando. Às vezes você vai fazer um cursinho lá para vestibular e o professor, quando estiver dando aula de razão, proporção, ele vai usar esses termos. Ele não vai dizer 1/2. E se usar também não está errado. Mas é bom que o aluno entenda os dois sentidos, ok? Dentro de razão, deixa eu mudar aqui o slide. Vamos ver aqui. Razões equivalentes. Eu acho que aparece aí para vocês. Razões equivalentes. Ao multiplicar ou dividir os termos de uma razão por um mesmo número diferente de zero, obtém-se outra razão equivalente à primeira.
A segunda razão que for originada, ela vai ser equivalente à primeira. A primeira, a razão inicial, a fração inicial. Tanto multiplicando como dividindo. Até porque a gente entende que uma é a operação inversa da outra. Ó, ele deu o primeiro exemplo, 3 quartos. 3 quartos. Eu originei a razão 6 oitavo, ou 6 está para 8, na verdade. Eu tenho 3 está para 4, que originou 6 está para 8. Como foi que originou? Eu multipliquei. Por que número? 2. 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2 dá 8. Originei outra razão, 9 está para 12. Como? Multipliquei por 3. A primeira razão, 3 vezes 3 deu 9, 4 vezes 3 dá 12. E outra razão, 12 está para 16, porque veio lá do início. 3 vezes 4 dá 12, 4 vezes 4, 16. Percebam que, a partir da razão 3 está para 4, eu pude originar aí nesses exemplos mais 3 razões diferentes. Porém, elas são equivalentes à primeira. Né? Elas são equivalentes à primeira. À medida que a gente for vendo os outros slides, você vai entender o porquê dessa equivalência. Né? Mas vocês já estudaram essa parte de equivalência de razões, de razões ou de fração. Mas percebam que, ao multiplicar a primeira razão por 2, por 3 e por 4, eu originei outras razões que são equivalentes. Deixa eu falar uma coisa para vocês. 3. 6 é múltiplo de 3. 9 é múltiplo de 3. 12 é múltiplo de 3. Então, esses números aí são múltiplos de 3. Então, faz com que a gente entenda um pouco mais dessa equivalência. Ok? O mesmo acontece com os números de baixo. 8, 12 e 16. São múltiplos de 4. Ó, eu agora tenho uma outra razão. 48 está para 60. Ao dividir, que é o que fala lá em cima, multiplicando ou dividindo os termos, né, obtém uma razão equivalente, a primeira razão. 48 dividido por 2 deu 24, 60 dividido por 2 dá 30. Agora eu peguei o 24 também por 2. 24 por 2 deu 12, 30 por 2 dá 15, isso. 30 por 2 dá 15. Fiquei com a razão 12 está para 15. Né? Eu tenho uma razão 12 está para 15. Eu agora dividi por 3, não mais por 2, porque o 15 é ímpar. 12 dividido por 3 dá 4, 15 dividido por 3 dá 5. Cheguei na forma irredutível, não posso mais dividir essa razão. Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre esse slide aí, sobre esses exemplos? Tranquilo, né? Bem simples essa introdução de razão. Deixa eu mudar aqui o outro slide para o próximo. A gente vai ver agora, acredito que já vai estar aparecendo aí para você, onde diz razão entre grandezas da mesma natureza. Razão entre grandezas da mesma natureza. Denomina-se razão entre grandezas da mesma espécie, ou mesma natureza, o coeficiente, a divisão entre os números que expressam as medidas dessas grandezas numa mesma unidade, coisa que vocês também já estão familiarizados. Também na física, envolve transformar tudo na mesma unidade, na mesma escala, né, na mesma grandeza. É tudo família, né, digamos assim, essas expressões que a gente utiliza. A gente vai trabalhar agora com razão, né, ou com números que vão ser expressos na forma fracionária, contanto que eles estejam na mesma razão. Centímetro com centímetro, metro com metro. Né? Já deu para entender do que se trata isso daí. Vamos ver aqui. Oi, Samuel. Tchau, tchau.
Vamos ver aqui. Exemplo 1. Ele diz, observe os quadros abaixo. Eu tenho dois quadrados, né? Vocês percebem aí que são dois quadrados. Um com medida 2 e o outro com medida 3, né? O que tem aí no nosso exemplo. Diz aí, a razão entre as medidas de um lado do quadrado menor e a medida de um dos lados do quadrado maior é. Ele está pedindo para você fazer a razão, ou seja, montar a razão, a fração, com os lados do quadrado menor sobre o quadrado maior. Né? Então, o quadrado menor vai medir 2, que está para a medida do quadrado menor, que é 3. Ok? Então, a razão pedida nesse exemplo é 2 está para 3. Professor, e se eu tivesse invertido, colocasse o 3 em cima e o 2 embaixo, estaria correto? Não. Não estaria, porque a questão pede isso. A razão entre a medida de um dos lados do quadrado menor e a medida de um dos lados do quadrado maior. Então, tem que se ligar nisso daí. No que está pedindo a questão. Ele diz, perceba que no exemplo acima, comparamos dois comprimentos que são grandezas de mesma natureza, centímetros. Então, aí é bem tranquilo, bem fácil, esse primeiro exemplo. No nosso próximo slide, onde diz assim, exemplo 2. Vamos ver aí. Considere o segmento NP. Se não estiver aparecendo aí, vocês me comunicam, de preferência por áudio, porque eu não estou conseguindo ver o chat lá. O segmento NP. N de N até P, mas eu tenho de N até P, eu tenho o O. De N até O mede 4, de O até P mede 6 centímetros. A gente está tratando de grandezas da mesma natureza. No caso aí, centímetro também. Ó, eu tenho, determine a razão entre as medidas de segmentos. Ó, na minha letra A, ele pede a razão que vai de N até O, o segmento de N até O, e do segmento que vai de O até P. De N até O, eu tenho uma medida 4. De O até P, eu tenho uma medida 6. Então, a razão que ele pede, 4 está para 6. Porém, gente, isso também vocês já viram, mas a gente revê aqui. Quando eu chego num resultado 4, que está para 6, aí eu tenho que entender que dá para simplificar. Os dois, além de serem pares, né, eles têm um número que divide os dois ao mesmo tempo, que é 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2, que dá 3. Então, a razão pedida para a letra A é 2/3. Né? 2 está para 3. Na minha letra B, ele pede, né, a razão do segmento de N até O com o segmento de N até P. Observe aí na sua tela que de N até O mede 4 centímetros. De N até P é o valor total. 4 mais 6 vai dar 10. A razão é 4 está para 10. Percebo que também dá para simplificar, não é isso? Então, se dá para simplificar, vou simplificar por 2, que deu 2 quintos. Ok? Alguma dúvida com relação a isso? Alguma dúvida com relação... existe dúvida com relação a esses exemplos, pessoal? Bem tranquilo. É só questão mesmo de entender o que pede a questão, mas veja que não tem cálculos grandiosos. Vamos para o nosso exemplo 3. Um exemplo aqui de comparação, né? Ele deu um anúncio de 2 molhos de tomate de marca A e B, e um
custa R$ 2,40 e o outro custa R$ 5. E ele pede a razão do molho de tomate da marca A com molho de tomate da marca B. Então, a razão é R$ 2,40, que está para R$ 5. Vejo que dá para simplificar por 2, que vai dar R$ 1,20, que está para R$ 2,50. Ok, pessoal? Bem tranquilo isso daí também. Vamos para o nosso próximo slide. Aqui eu acho mais bacana porque vai envolver situações comuns no nosso dia a dia. Eu sempre costumo dizer assim, para matemática para muitos alunos, graças a Deus isso aí tem sido superado. Para muitos alunos, matemática já foi um bicho-papão, com grandiosas dificuldades. Hoje em dia a gente já não vê muito isso, né? Mas eu costumo dizer assim, nas minhas aulas presenciais, principalmente, eu costumo fazer de tudo para que a matemática se torne realidade na nossa vida, né? Torne algo real. Deixe de ser uma teoria para ser uma prática. Isso faz com que fique mais agradável o conteúdo e a aula, né? Nas nossas aulas remotas, a gente fica um pouco meio que impedido de algumas práticas nas aulas, mas acredito que dá para entender. Eu costumo dizer que a matemática, quando ela é aplicada na nossa vida, ela se torna mais fácil de entender. Por isso que toda e qualquer profissão, digamos, do pedreiro ao médico, a gente pode envolver uma regra de 3. O médico estudou uma regra de 3. Talvez o pedreiro não, mas ambos trabalham com isso, né? Por quê? Que o pedreiro acha fácil? Porque é prática do dia a dia. Tá? O professor, o aluno ensina e estuda a regra de 3. Talvez a pessoa que trabalha na cozinha, como eu já falei outros dias aí para vocês, não tenha estudado a regra de 3. Mas eu entendo que para se fazer um cálculo, né, vou cozinhar o arroz para alimentar 300 estudantes, se eu conseguir fazer uma regra de 3 fielmente, talvez não vá faltar o almoço na hora de servir os estudantes. Então, tudo envolve regra de 3. Nesses exemplos que a gente vai ver agora, razão com grandezas de natureza diferente. Eu acho que já está aparecendo aí para vocês. Ó, a gente estava trabalhando com razão de grandezas iguais, centímetro, centímetro, real, real, né? Agora a gente vai trabalhar grandezas diferentes, bem semelhante à física também. Hora ou outra eu falo em física porque eu gosto muito também. E está associado. Primeira razão que a gente vai trabalhar aqui se trata com relação ao cálculo do consumo médio. A razão do consumo médio, representado pela letra C, que vocês estão vendo aí, é a divisão entre a distância percorrida e a quantidade de combustível gasto. A equação vai ser essa. C é igual a S, que é a distância que eu vou percorrer, com a quantidade de combustível que eu vou gastar. Ok? Não sei se você dirige, se você tem carro, se você tem moto, mas nada pior do que a gente ficar no prego por falta de gasolina. Ruim e horrível ter que empurrar o carro ou a moto até o posto de gasolina mais próximo. Por quê? Porque às vezes a gente tem um transporte, mas não entende aquele transporte, só sabe dirigir ou só sabe guiar. Mas eu preciso entender, né? Quantos litros eu faço? Quantos quilômetros eu percorro com o litro de combustível na minha moto ou no meu carro, né? Isso é o consumo médio. Eu preciso, enquanto proprietário, saber o consumo médio do meu transporte. Professor, eu não tenho, mas um dia você vai comprar. E eu digo assim, quando a gente vai comprar um transporte, a gente faz 2 perguntas. Primeiro, 2 não, até mais. Primeiro, quanto é? Segundo, parcela em quanto? Terceiro, um bom comprador e um bom entendedor vai dizer assim, esse carro faz quantos quilômetros com litro? Se você for o comprador. Mas se você for o vendedor, você está vendendo o seu transporte, a pessoa que for comprar vai dizer assim, Luiz Carlos, essa moto faz quantos quilômetros com 1 litro de combustível? E aí eu preciso saber.
quanto que o meu transporte faz de quilômetros com litro. É isso que a gente vai aprender agora nesse slide. Consumo médio. Vamos ver aqui, deixa eu trocar o slide. O consumo médio, vamos lá. Por isso que eu disse, é bem presente na nossa vida isso daqui. Todo bom motorista e todo bom piloto de moto, né, vai ter que saber isso daqui. Qual é o consumo médio de um automóvel que se desloca 720 quilômetros e gastou 80 litros de combustível? Né? Você vai fazer uma viagem bem longe, vai e volta, e aí você percorreu 720 quilômetros e percebeu que os 80 litros de combustível que tu colocou, zerou. Você percorreu 720 quilômetros, 80 litros de combustível foi embora. E agora? Né? E agora? Meu carro faz quantos quilômetros com litro? Para que eu não venha ficar no prego, para quando eu for fazer outra viagem, eu venha colocar a quantidade de combustível correta. Vamos calcular. Consumo médio é o espaço percorrido, o que eu vou percorrer, ou o combustível sobre o combustível que foi gasto. Percorri 720 quilômetros, gastei 80 litros de combustível. Se eu dividir isso daí, eu vou encontrar 9 quilômetros por litro. Ou seja, eu acabei de descobrir que o meu carro anda 9 quilômetros para gastar 1 litro. Ok? Assim vai ficar mais fácil quando você for fazer uma viagem longa, para não ficar no prego na hora da sua viagem, né? Luiz Carlos está dizendo, anda bem muito com 1 litro, né? A moto dele enche o tanque com 15 ou 20 reais não... e anda a semana todinha. É ou não é? É desse jeito, moto. A gente bota 20 reais, anda a semana todinha. E com essa pandemia que a gente não anda muito, aí é que a gente está economizando gasolina, né? Mas é isso, a gente tem que saber. Por isso que eu disse, ó, é bem presente na nossa vida isso daqui. E às vezes, vou dizer para você, talvez você tenha uma pessoa da sua família que é motorista de caminhão, caminhoneiro. E talvez não tenha estudado até o 2º ano como você está, mas ele sabe fazer isso. Por quê? É prática. Isso ele faz de cabeça. Isso é prática, gente. A matemática, quando é prática, quando é realidade para nós, é fácil de entender. Né? Então, concluímos aí que o automóvel anda 9 quilômetros para consumir 1 litro de combustível. Vamos trocar aqui o slide. Velocidade média. Agora vamos para a velocidade. A gente viu questão de consumo, vamos para a velocidade agora. Né? Qual a velocidade que eu devo desenvolver para chegar a determinados lugares? Né? A gente costuma muito a correr, né? Nos nossos transportes, a gente gosta de correr. Outros não, são bem mais cautelosos. Mas quando se faz uma viagem longa, quando você tem um compromisso, o porquê saber velocidade média? Quando a gente tem um compromisso, eu tenho um compromisso em João Pessoa, eu vou dirigindo no meu carro, eu não quero ir correndo demais, mas também não dá para ir em marcha lenta. Eu preciso desenvolver que velocidade para chegar a tal hora, na hora do meu compromisso. Vamos aprender. Velocidade média. A razão da velocidade média, acredito que vocês já estudaram isso também lá na física, é a divisão entre a distância percorrida pelo tempo gasto, né? Ou a distância que eu vou percorrer. A equação matemática usada para o cálculo é a seguinte: Vm, velocidade média, S é a distância percorrida e T é o tempo gasto. Professor, já mudou o slide? Porque ainda está naquela outra questão que o senhor estava fazendo. Mudei, ainda não mudou aí para vocês? Então vamos aguardar aqui. Para mim não mudou não. Então vamos aguardar aqui rapidinho, acho que vai mudar. Quando aparecer aí, vocês me avisam. Tá aparecendo. Pronto, apareceu, né? Isso, TF menos UTI, né? Menos TI, João Luiz colocou aí, isso é lá na física, tá vendo que está interligado. Então, assim, veja que a gente está estudando razão
mas que isso te ajuda até na física, quando você está lá assistindo aula de física. Ó, vamos calcular aqui a velocidade média. A nossa fórmula aqui é essa. Vm igual a S, que é o espaço, a distância que eu vou percorrer, pelo tempo que eu vou gastar. Ele diz no exemplo, um automóvel parte em uma viagem cuja distância aproximada é de 900 km, sabendo que foram gastos 15 horas nesse percurso, qual é a velocidade média desse automóvel nessa viagem? Antes da gente calcular e ver esse cálculo que já está feito, vou falar aqui, por exemplo, daqui para João Pessoa, é aproximadamente 480, 483 quilômetros. Vamos arredondar aqui bem para menos mesmo. Vamos fazer um arredondamento bem louco. 450, para fechar nos 900. E voltar. Digamos que dá 900 quilômetros. Vou dirigindo e volto para João Pessoa. Né? Aí a gente sabe que de ônibus a gente costuma gastar 8 horas. Né? Mas para ir e voltar de carro, você dirigindo no seu carro, né, lá com os seus familiares, e voltar deu 900 quilômetros. Você percebeu que a ida e a volta, você gastou 15 horas, né? 15 horas. Ah, professor, mas é fácil. Eu estou dirigindo, eu estou vendo lá, marcando no painel os quilômetros que eu estou desenvolvendo. Ok, mas vamos para o cálculo. 900 quilômetros, gastei 15 horas para ir e voltar em João Pessoa, dividindo 900 por 15, deu 60 quilômetros. Sabe por que você gastou 15 horas? Porque você foi a 60 quilômetros. Se você fosse a 80, com certeza você gastaria bem menos. Grandeza inversamente proporcional, né? Se eu acelero mais, eu gasto menos tempo. Então, se eu vou fazer uma viagem longa, é bom também saber um pouco desses cálculos. Sabendo que a formulazinha é essa. Para descobrir a velocidade média, né, de um percurso. Então, tudo isso é razão, gente. Isso aí é uma razão, né? Razão para desenvolver para calcular uma velocidade, um consumo médio, para comparar grandezas, para comparar produtos. Isso daí cai dentro do conceito ou dentro do conteúdo de razão. Ficou claro esse exemplo para vocês aqui? É um conteúdo bacana, bem simples. Independente, eu sempre digo, independente da nossa profissão, independente do que nós vamos optar por fazer no futuro, algumas coisas que fazemos no nosso dia a dia bate com razão, né? Bate com esse conteúdo razão. Claro que muitos não sabem disso, mas muitas práticas do dia a dia, seja do cozinheiro, do pedreiro, do motorista, né, bate com esse conteúdo aqui que a gente está vendo hoje. Razão. Bom, pessoal, eu acredito que essa parte de razão, claro, existe uma parte mais aprofundada que a gente vai vendo com o passar das nossas aulas, mas é isso. Conceito de razão, as aplicações de razão, né? Vocês viram que está muito associado com algumas coisas da física, né? Bate com esse conceito de razão. Então, acredito que já deu para clarear um pouco mais e para relembrar um pouco dessa parte de razão, ok? Vou só encerrar a nossa gravação, mas a gente permanece em nossa sala de aula.